Pensava que se ele abrisse a boca, falasse em nome de Jesus, eles iam maltratá-lo. Qual era a prudência? Deixa para lá, já falamos, eles não querem ouvir. Essa é a prudência como natural, como lógico, como óbvio. Mas ele falou, não, a gente não pode ficar calado não. Em outras palavras, é isso. Não vou à igreja não, porque está muito perigoso. Isso é uma prudência imprudente. Bem, eu disse também pela manhã que existem apenas duas maneiras para se viver neste mundo. Só duas, mas já está gravando? Uma maneira é totalmente sem fé. Ou parecendo que existe fé. A segunda maneira é com fé, a fé santíssima, a fé genuína, a fé gerada pela palavra, a fé que agrada a Deus. Só existem essas duas maneiras. Quando uma pessoa constrói a sua casa na areia, ela está vivendo sem fé. Quando ela constrói a sua casa na rocha, ela está vivendo por fé. Quando uma pessoa tem medo da crise, do desemprego, do bandido que vai metralhar todo mundo, ela está vivendo sem fé. Quando ela não afronta, mas ela fala, Senhor, eu vou para a tua casa, Senhor, eu vou fazer o que eu preciso fazer, ela está vivendo por fé. Uma das minhas expectativas é que você possa, nesta análise de prudência e sensatez, que você tenha essas duas coisas. Mas não deixe de ter a fé. A fé não pode ser atropelada pela prudência. Qual é a prudência? Qual foi a prudência de Moisés de tirar o povo do Egito e colocar o povo diante do Mar Vermelho e abrir e levantar coisas e falar, vamos lá, que prudência é esta, gente? Pensa nisso. Pela manhã eu compartilhei a primeira maneira que se pode viver neste mundo, que é sem fé. Eu vou só recapitular rapidamente para você entender a segunda parte. Eu utilizei alguém que foi meu alvo de busca, pesquisa e estudo durante uns 3 anos, quando a minha filha Rebeca foi desenganada. E eu estou falando de Jó. Nos vimos na fronteira de ter que fazer o sepultamento da minha filha. E fui para o livro de Jó porque ele teve que fazer o sepultamento dos 3 filhos dele. Ele viu tudo se perdendo. E acredito que o Espírito me levou para pesquisar os 42 capítulos de Jó. Foi o livro que eu mais li, foi o livro que eu mais estudei. E comecei a entender certas coisas. Abre lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Estou apenas recapitulando o que nós vimos hoje pela manhã. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ficar em pé. A Bíblia aqui nos revela o caráter deste homem. A Bíblia aqui nos revela as virtudes que este homem tinha. Isso não é um sem vergonha, um crápula. Estamos falando de Jó. Olha só, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. E se desviava do mal. Veja que, gente, esse cara é pra gente. Ele era o cara naquela época. E muito importante que ele era muito rico. Ele dava Bolsa Família para uma comunidade toda. Veja o versículo 5, a gente começa a descobrir algumas coisas interessantes na vida dele. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes,
chamava Jó a seus filhos e os santificava. levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia o quê? Talvez tenham pecado meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim vai fazer Jó continuamente. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos sentar. Por incrível que pareça, as pessoas não conseguem, porque elas estão tão enraizadas, seus corações estão tão enraizados em sentimentos e tradições, que não conseguem perceber um problema grave aqui. Precisamos ver o Jó como uma pessoa louvável, uma pessoa admirável, por causa do caráter dele. Era um homem íntegro. Ele era reto. Mas esse temente aqui não é o temor que dá sabedoria, é um pavor, um medo de Deus castigá-lo. Ele era um cara que se desviava do mal, pedia nota fiscal. Se o cara do ônibus desse troco a mais para ele devolvia. Ele se desviava do mal, ele não olhava para outra mulher, se desviava do mal. Mas esse homem, por ser poderoso, por ter muito dinheiro, ele se colocou numa posição de que ele poderia evitar as tragédias. E eu acho interessante que ele começa a agradar a Deus, com medo de Deus, para que Deus não permitisse que nenhuma desgraça acontecesse com seus filhos, caso eles estivessem em pecado. E veja, eu não sei se vocês pesquisaram em casa, a primeira coisa que o diabo, e Deus deixa a desgraça acontecer. E isso é um debate na mente de muita gente que não se aprofunda, porque Deus deixou o diabo fazer isso, porque Jó não tinha fé, gente. Jó tinha muitas virtudes, mas Jó não tinha fé. E vou mostrar para você porque eu estou dizendo que ele não tinha fé. Nós vimos pela manhã que Jó viveu parte da sua vida sem fé. Viveu parte da sua vida sem fé, apesar de viver em Uz. E o significado de Uz é firmeza. Ele viveu a sua vida parte da sua vida sem fé, apesar da sua condição material e financeira. Ele viveu a sua vida sem fé, parte da sua vida sem fé, apesar da sua integridade, apesar da sua retidão, apesar de ter medo de Deus e apesar de se desviar do mal. Apesar de Jó ser possuidor destas virtudes, ele não tinha fé que agradava a Deus, por causa desta declaração que ele fez. Vai lá no capítulo 3, versículo 25. Em voz alta, por favor. Jó 3, 25. Eu estou só na recapitulação. Já. Aquilo que temos sobrevém, e o que receio acontece. Isso é falta de fé. Aí você vai dizer, ué, mas ele está se precavendo, porque tem muitos questionamentos. Ele é um homem que ele está mente aberta, porque pode acontecer. Não. E eu contei hoje de manhã aqui um testemunho meu. Nós somos atacados na nossa mente por um medo, para desconfiarmos da proteção, da segurança de Deus, para acharmos que Deus, quem sabe, porque eu estou em pecado, Deus vai deixar. A gente se deixa levar. Eu contei de manhã aqui, a Ilma não estava, por causa do espaço criança, a Denise, Júlio, Viviane e Rondinelli. Eu comprei a passagem na semana retrasada
de Belo Horizonte para o Rio, no ônibus leito. Acreditem, gente, eu fui bombardeado por um espírito de medo. Eu vou estar dormindo, não estou vendo nada, e se entra bandidos no meio da estrada? E se o motorista cochila? E se vem uma... Eu estou falando do que veio na minha cabeça. E se vem uma carreta e eu fiquei algumas horas em guerra. É guerra. Não acontece isso com você, não? E se você ficar desempregado? E se roubar a tua casa? Foi isso que aconteceu com ele. Qual a diferença de uma pessoa que vive por fé e sem fé? Porque isso aí na cabeça de quem tem fé e na cabeça de quem não tem fé. Na quem não tem fé é presa fácil e derrotada. Na cabeça de quem tem fé é uma guerra que começa a acontecer. É uma guerra. Eu falei, eu acho que vou trocar minha passagem. Eu acho que eu não vou no ônibus leito, não. A madrugada, viajar de madrugada num ônibus leito, dormindo, me apavorou. E aí eu entendi, sabe? Eu estou sendo atacado. É isso que uma pessoa de fé em Deus, eu estou sendo atacado. Vamos para a briga. Eu tenho que brigar. Entende? Ele não tinha fé porque ele vivia pensando, temendo, se precavendo, se organizando para que os filhos não pecassem contra Deus. Afinal de contas, ele era alguém que sustentava e ajudava, e estou falando isso com base nos comentários dos amigos dele. Quando ele rebate um questionamento, ele dizia, eu ajudei todo mundo e agora olha como eu estou. Então, quando eu ajudo todo mundo, e depois eu acho que eu tenho o direito de reclamar com Deus porque eu ajudei todo mundo, isso não é uma vida de fé. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, inclusive quem está me ouvindo, leia o capítulo, leia os 42 capítulos de Jó, mas leia estudando. Não estou aqui crucificando Jó. Eu estou dizendo que o medo que ele tinha, que o Espírito convenceu ele, dos filhos deles poderem pecar, e aí Deus castigar e matar. Foi isso que aconteceu. Deus não castigou, mas Deus permitiu o diabo entrar na casa dele. E a primeira coisa que acaba é com os filhos dele. Adiantou os sacrifícios? Não adiantou. Apesar de Jó ser possuidor destas virtudes, deste caráter, ele não tinha fé que agradasse a Deus. E digo mais, uma pessoa pode ter muitas virtudes e não ter fé para agradar a Deus. Mas todas as pessoas com fé que agrada a Deus têm todas as virtudes que Jó tinha. Entenderam isso que eu falo? Agora nós vamos para a mensagem agora, porque eu falo de Jó descobrindo uma nudez que muita gente nunca percebeu, porque nunca parou para ler os 42 capítulos numa dependência de Deus para entender porque Deus permite o sofrimento. Porque naquele momento que minha filha entrava e saía de CTI, eu ficava questionando a Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Que acredito que o teu poder cura, e por que o Senhor não curou? Só que do capítulo 3, versículo 25, está posicionado lá, capítulo 3. Só que eu paro para analisar que algo muda em Jó, sem a parte exterior mudar. Você está aí no capítulo 3, versículo 25. Leia o versículo 25 do capítulo 3, por favor. Já. Aquilo que é me sobrevém,
E o que receio me acontece. Muito bem. Eu fiquei pensando e compartilhei com vocês que esse homem estava sem fé. Tendo dinheiro, tendo recursos, tendo uma boa fama, tendo um bom nome, sendo o cara da época, ele estava sem fé. Ele não estava vivendo a vida dele na dependência de Deus. Ele estava vivendo a vida dele em ele realizando as coisas. Tem gente que vive assim na igreja. Mas parece que algo mudou, não externamente, mas internamente, a partir desta declaração que ele dá. E aí eu quero que você vá comigo. E a gente vai desfolhar o que deve ter acontecido. A gente não consegue ver o que aconteceu no coração dele. A gente consegue saber o que aconteceu nos debates, nos questionamentos e nas conversas dele com os amigos dele. No capítulo 4, a gente vê que aparece um camarada fazendo o quê? O que está escrito aí? Fala alto. Ele repreende a Jó. Nunca na história de Jó ele foi repreendido por alguém. Porque ele tinha o dinheiro, ele era o dono da situação. Mas agora ele é um cara igual a todo mundo. E aí o colega, o amigo dele, teve coragem de falar e repreender. E você lendo o capítulo 4, você vai ver que esse cara fala assim: rapaz, se tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Está isso na sua Bíblia aí? Amém. Vamos no capítulo 5, não vou poder ler toda a Bíblia até o capítulo 19, né? Não tem tempo. Capítulo 5. Esse Elifaz não estava com papo na língua, né? Ele falou: agora eu vou às forras. Não tem mais nada para me dar, não dependo mais dele, eu vou falar tudo que eu não falei até agora. Aí Elifaz exorta Jó a quê? A buscar a Deus. Na verdade, no fundo ele falou assim: tu tem que buscar a Deus. É o que falta para a tua vida para resolver. Aí no capítulo 6, vamos lá no capítulo 6. Aí Jó fica empolado. O que Jó faz? Justifica as suas queixas. E olha, a pior coisa é quando uma pessoa sem fé, ela se justifica. A pessoa com fé, ela se confessa. Então a gente vê Jó agora e fala assim: ó, pode ficar na boca aí, pai, eu sou o Jó. E tiro para lá e tiro para cá. Vamos no capítulo 7. O que está escrito aí na sua Bíblia, capítulo 7? Rapaz, agora ele foi à beira da loucura. O que está escrito aí? Ó, rapaz, ele está dizendo: o que está fazendo comigo não está certo. E tantos sacrifícios que eu ofereci. E meus filhos já foram embora. O problema é que a gente só lê Jó falando que Deus deu, Deus tira. Você é uma maluca falando para a mulher dele. Mas a gente não sabe o baú do coração de Jó. Vamos lá para o capítulo 8. O que está aí na sua Bíblia? Quando ele contende com Deus, levanta outro amigo e diz: rapaz, Deus é justo. Tu deve estar devendo em muito que a gente não sabia e agora está vindo à tona. Capítulo 9. O que está escrito aí na sua Bíblia? Jó é incapaz de responder. Jó engasga nesse momento. Jó fica gasgo e fica incapaz de responder a Deus. A gente só não sabe aonde que Deus aperta o parafuso de Jó. Vamos lá no capítulo 10. O que está escrito aí na sua Bíblia no capítulo 10? Jó protesta contra a severidade de Deus. Ele fica incapaz de responder, mas por outro lado ele protesta a severidade contra a severidade de Deus na vida dele. O Senhor está sendo muito severo. Eu fiz tantos bens, tanta coisa boa. Capítulo 11. O que está escrito aí no capítulo 11? Zofar acusa Jó de iniquidade. Sabe aqueles amigos assim: tu deve estar em pecado, cara. Porque os filhos morrem, tu perde a casa, tu perde o patrimônio, e pior, tu está doente, tu está leproso. Cara, confessa esses pecados. É isso que acontece com a gente quando a gente está por baixo.
Alguém tem que achar que nós temos pecado para estar do jeito que a gente está. Capítulo 12. Jó se defende das acusações de seus amigos. Aí Jó agora está contra 3. E ele se defende das acusações dos amigos. Capítulo 13. Jó defende a sua integridade. Aí ele fala, eu sou um homem íntegro. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Até mandei minha mulher embora, que era uma maluca, veio me mandar eu desistir de Deus. Você veja como a gente mistura uma dependência com uma independência de Deus, como a gente mistura a nossa incapacidade, logo em seguida a gente consegue contestar Deus e a gente critica Deus de ser severo com a gente. Capítulo 14. Jó medita sobre a brevidade da vida. Aí Jó começa a pensar assim, meu Deus, essa vida é tão breve, é tão rápida. Capítulo 15. Ele faz acusar Jó de impiedade. Acusaram de iniquidade, de injustiça, agora é de impiedade. Ou o cara fez tanta piedade, o cara foi tão bom com todo mundo. Agora o ele faz, outro amigo dele acusa ele de impiedoso. Capítulo 16. Jó se queixa dos Deus. Jó se queixa do trato de Deus. Agora ele está dizendo, não estás me tratando como eu mereço. Está sendo muito severo comigo. 17. Jó nada mais espera que a Agora o cara vai no fundo do poço e diz, agora não tem mais jeito. Acabou tudo para mim. Onde será? E essa é a única pergunta que eu não tive resposta. Onde será que Deus deu fé para Jó? Não diz. A gente vê os debates, os questionamentos, a gente vê ele se defendendo, a gente vê ele sendo acusado, a gente vê ele reclamando com Deus. Só que chega no capítulo 17, que Jó joga a toalha. Fala assim, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. E só tenho perante mim a sepultura, ou seja, qualquer hora dessa eu vou. Ele perde a esperança da vida, de viver. Capítulo 18. É como humildade estivesse falando assim para Jó. É isso que acontece com quem é perverso. E olha como você nos enganou, hein, Jó? A gente acreditava que tu é cara bom. Mas como é que tu é bom? Se está acontecendo contigo, tudo aquilo que acontece com o perverso. E aí a gente entra no capítulo 19. Sabe que se redentor vive. Agora é viver pela fé. Porra, você está mesmo sofrendo. Você sabe que Deus está no controle de tudo. Agora você vê que a vida dele muda. A situação ainda não mudou. Ele continua leproso. Ele continua leproso até o capítulo 41, 42. Deus não muda nada aqui, externamente falando. Ele tem lá os 3 amigos perturbando a mente dele, o coração e o espírito dele. Alguma coisa mudou. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque se você não for honesto, se você não tirar de dentro tudo aquilo que fica camuflado, você precisa dizer, eu questionei Deus, porque eu não aguento, Deus está sendo severo comigo. E quando você não finge que está aceitando todas as pedradas, você não finge, ele não aceitava, ele rebatia, ele questionava, ele se justificava. Parece que houve uma... Como é que quando a gente bota um negócio para puxar tudo lá de dentro? Sucção. Parece que houve uma sucção de dentro da alma deste homem que vivia politicamente correto. E veio o seu Jó lá, aí todo mundo, todo mundo pensou, sabe como é que é quando você está por cima da carne seca? Quando
quando Deus permite coisas acontecerem, pessoas olham para você com desdém. Se você não tem mais como assinar um cheque, você é ignorado. Não deixam nem você falar dos projetos. Esnobam você. Desdenham você. Agora Jó é um cara qualquer. Aliás, qualquer não. Pior do que um cara qualquer. Porque é um cara doente. Ele não tem nem mais como ajudar a si mesmo. Deus é mau. Foi isso que ele falou de Deus. Quando ele fala da severidade de Deus. Quando ele questiona a justiça de Deus. E o Bildad vai lá e fala assim, rapaz, Deus é justo. Eu só não sei no momento exato. E o que eu quero dizer para vocês, ninguém sabe no momento exato quando o Espírito Santo faz assim, ó. Esse momento exato, só Deus e muitas vezes nem nós sabemos quando nós mudamos. Isso é obra do Senhor. Amém. Veja o capítulo 19. O que este homem fala aqui no versículo 25? Em voz alta já. Porque eu sei. Vamos lá. Jó 19, 25. Já. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Isto é viver pela fé. E viver pela fé não significa viver desanimado, derrotado por causa das adversidades e das catástrofes. Que até então ele não aceitava, até então ele fazia parte dele para não acontecer. Viver pela fé não é viver preocupado e ansioso por alguma coisa que não aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. Este versículo 25 do capítulo 19 nos abençoa com 3 ensinamentos. O primeiro ensinamento: a fé deste homem é avivada, é fortalecida, porque agora ele sabe, e tanto sabe que declara o completamente contrário que ele declarou no capítulo 3, 25. Ele declara o que precisa saber quando o espírito de dúvida e de incredulidade o ataca. Agora a experiência é minha. Quando eu fui atacado, não vai não, olha esse ônibus, pode virar, você ainda tem uma filha para casar, né? Você tem uma netinha, você tem uma mulher, vai ficar viúva, olha, será que vai arrumar outro bispo para casar com ela? Deus? Nessa hora, eu fiz isso aqui por fé, por fé. Meu Deus está no controle de tudo. Amém. Do que adianta eu trocar uma passagem? E eu contei hoje de manhã que íamos de Brumadinho para Belo Horizonte no carro, o pastor Jurandir dirigindo e eu cochilando no sono do Santo Anjo. Passa uma BMW cinza e corta o pastor Jurandir, o carro dele estava com a BMW, fez assim, mas assim, voando, 350. E o carro tremeu, o pastor Jurandir, ai meu Deus, que eu falei, ai Jesus, eu estava dormindo. Cara, tínhamos acabado de almoçar, aquilo ajudou a gente. Agora é o seguinte, a BMW cinza fez isso, e a gente vai, e a outra vai, imediatamente, segundos. O carro que estava com a gente estava atrás, quando nós chegamos assim, pastor, a gente viu, a gente não viu a distância, o espaço dos 2 carros que lhe apertaram. Se aquele carro faz isso, na velocidade que eles estavam, ia jogar a gente, virar o carro do pastor Jurandir, e talvez hoje eu não sei quem estaria aqui pregando. Aí eu te pergunto, do que adianta a gente ficar acordado para o motorista não dirigir
porque às vezes não é o nosso motorista e é um filho do diabo. Porque pensamos, estão correndo da polícia? Não, era pega, porque a polícia não estava atrás deles. Ele aqui faz a declaração que nós precisamos fazer por fé, por experiência. Eu sei. Dizer eu espero, eu creio, porque os outros dizem, tem sido constante, mas sem eficácia. Você não pode dizer que sabe, se você nunca teve experiência. Você não pode dizer eu creio, se nada mudou dentro de você e você consegue continuar sendo o mesmo amedrontado e apavorado da época sem ter conhecido a Cristo. Para se enfrentar, para se obter vitória nesta vida diante das dúvidas, precisamos dizer, afirmar, declarar, porque nós sabemos, porque tivemos experiência, aí a gente pode falar, eu sei, eu creio. Não vou mudar meu trajeto. Não vou deixar de ir à igreja, porque eu sei, eu sei, eu sei. A incredulidade sempre se instala quando somos incitados por dúvidas, pensamentos, questionamentos. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com duas palavrinhas malignas: se e mas. Se não der certo, Deus é Deus. Você tem que saber isso. Mas se der errado, Deus transforma tudo errado em coisa boa. Amém. Estas duas palavrinhas você tem que riscar do seu linguajar. São palavras perigosas em se tratando de fé. As dúvidas são elementos sombrios em épocas de aflição. Quando tem dúvida, por mínima que seja, então existe o vinagre misturado com o fel da morte. Mas se creio, se sei, as trevas deixam de ser trevas e até a noite tornam-se luz ao meu redor. Você tem que saber. Esse saber tem que fazer você crer. Não tem que deixar você mais prudente ou sensato. Tem que fazer você crer. Segundo ensinamento, quando ele diz, meu Redentor vive. Agora ele não apenas sabe o que precisa saber. Ele não falou, eu sei. Sei o quê? Eu sei um monte de coisa. Mas ele se apropria do que sabe. E é isso que eu acho interessante nessa conexão. Ele se apropria do que sabe quando declara, meu Redentor vive. Ou seja, eu sei que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. Eu sei que o ônibus, mesmo se virar, os anjos que receberam ordens ao meu favor estão ali a serviço do meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Nós precisamos pertencer a Ele antes de desfrutarmos dele. O problema é que pessoas querem desfrutar dele sem pertencer a Ele. E aí não traz sabedoria e não traz fé. Qual o bem do ouro? Que bem o ouro nos faz enquanto estiver na mina? De que serve um redentor que não me redime? Ou um salvador que não me salva? Para que serve um salvador se eu tenho que ficar organizando tudo para o ônibus não virar? Para que um Deus que redime se eu tenho que viver antes do pecado acontecer, acender uma vela? Então isso não é salvador e nem é o que vai nos redimir. Nos momentos de dúvidas e incredulidade na vida, significa que a gente entrou numa guerra. E a diferença de quem não tem fé e tem fé é que quem tem fé encara a guerra e vai para cima da guerra. E não é com armas de fogo, não é com pedras, é no poder da palavra de Deus. Eu creio, Senhor, Tu estás aqui comigo.
Não pare de lutar. Essa é a diferença. Acho tão bonita aquela frase da Ludmila Feber. Se você não desistir, você é esperança, é inspiração. Sabe por que eu não desisto? Porque eu creio no meu Redentor. Sabe por que eu não desisto? Porque eu quero ser inspiração para muita gente não desistir. Porque Deus faz isso com a gente. Você pode ser inspiração para muita gente quando você tem fé no Redentor que redime, no Redentor que salva, no Redentor que está no controle de tudo. Nunca pense e nem seja acuado. Não pense ser presunçoso quando você diz: o meu Redentor vive, porque isso não é presunção, isso é fé. O meu Jesus está vivo. E isso faz o diabo falar assim: ei, guarda os estalinhos, pega aquele canhão lá, porque esse cara aí, essa mulher aí, é mulher de fé. E tem pessoas que o diabo fala assim: pega só um estalinho que a gente joga no chão, vai sair correndo, vai começar, a gente ganha ele. Tem gente que com um estalinho, já entrega o ouro para o bandido. Mas quando a gente inicia a guerra, fala assim: eu sei, palavras do apóstolo Paulo agora, eu sei em quem tenho crido. Aí o diabo fala assim: guarda os estalinhos. Não canse de falar: meu Redentor, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor está no controle de tudo. Não preciso trocar minha passagem. Mas e se Deus estiver te falando? Aí você fala para Deus: Senhor, você conhece a voz de Deus. Olha a necessidade de nós conhecermos a voz de Deus. Porque a voz de Deus traz paz e convicção, mas a voz do inimigo traz perturbação. E eu estava meio que perturbado. Eu não vou trocar nada. Poxa, sabe? Eu vou de ônibus. Tem a música lá que cantava: eu vou de táxi, eu vou de ônibus. E ônibus leito. O problema é que eu não consigo dormir, eu vejo todo mundo roncar dentro do ônibus. Terceiro ensinamento: agora ele não somente sabe e se apropria, mas crê que em um resultado final favorável, quando ele declara: e por fim, o que está escrito aí? E por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que eu entendo nesta fé? Jó agora, ele está dizendo assim: não importa como a situação esteja, o leite foi derramado. Isto significa que para Jó, o final não se resume no seu estado atual. Isso significa que para Jó, ao declarar isso, que por fim se levantará sobre a terra o Redentor dele, significa que para Jó, o Redentor se levantará acima de tudo. E é Ele que dá a palavra final. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, quando o médico falar: você está todo necrosado, a última palavra é do Senhor. É isso que Jó me passa aqui. Quando o médico falou assim para mim: pastor, use a sua fé, nós não podemos fazer mais nada. Ele foi muito gentil e educado, porque o que ele queria dizer é o seguinte: Rebeca vai morrer. É uma questão de horas. E eu falei assim, como eu já estava estudando isso, eu falei: Senhor, mas a resposta final é do Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor está no controle. E por fim, e por último, e palavra final, e a decisão final é do Senhor. E é nisso que a gente tem que crer. E eu quero concluir esta mensagem sobre viver sem fé e com fé, dizendo que o Senhor, pedindo para que o Senhor Deus não permita que a nossa confiança seja uma confiança de presunção, que a nossa confiança seja no que nós somos, no que nós podemos fazer, porque este foi o problema de Jó, razão pela qual Deus permitiu
o diabo fazer o que queria fazer, porque Deus queria que Jó tivesse fé nele e não nos bens e na influência dele. Para isso, Deus permitiu que ele fosse a um momento em que ele não tivesse nem mais esperança da própria vida, porque quem dá a última palavra é o Senhor. E ainda que morra, e Jó não morreu. E Deus chegou para Jó e falou: agora eu vou te abençoar. Agora você crê em mim, você estava crendo em você. E quantas pessoas creem em si mesmas? Quantas pessoas creem no homem, no pastor? Você tem que crer em Deus. Você tem que falar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E se ele se levanta sobre a terra, ele se levanta sobre toda e qualquer circunstância, adversidade e catástrofe. E ele faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. Saber e se apropriar do Redentor vivo é vida abundante e eterna. Aí é viver pela fé. Jó precisava saber que as pessoas não o amavam como Deus o amava. Jó precisava saber que a influência que ele tinha não era por causa da pessoa dele, mas por causa de tudo que ele tinha. Isso é muito ruim. Quando você fica encurralado, em que você quer tomar decisões, você tem projetos e as pessoas nem querem te ouvir. Por quê? Porque você não é nada. Você é um João ninguém, você é um Zé, você é um Jó doente, leproso, sem eira nem beira. E aí, tudo aquilo que Deus deixou o diabo levar, Deus fala: rapaz, tu vai ver o que é ser próspero agora. Aleluia. Leia o capítulo 42 em casa, quando ele declara: agora, 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 por causa da minha fé, agora eu creio em Deus. Agora eu tive uma experiência com Deus. Não porque os outros. Vamos lá, capítulo 42. Eu não resisto à palavra do Senhor. Eu não resisto à palavra do Senhor. Capítulo 42. Olha, agora ele não se justifica. Quem está escrito na sua Bíblia? Em cima do 42, quem está escrito? A confissão de Jó. Agora ele está fazendo o que Deus gosta. Agora Deus falou assim: agora a gente está falando a mesma coisa, meu filho. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha só que bonito. Leia comigo, vai. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me... Ou seja, agora eu vou ficar calado, eu vou abrir os ouvidos, porque o Senhor é que tem que falar, o Senhor é que tem que me ensinar. Não é a minha vida, não é meu dinheiro, não é a minha influência que vai fazer a minha cabeça. O Senhor vai me ensinar. E versículo 5, vamos lá, em voz alta. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é atitude de gente que confessa. E confessa porque sabe que pó ela é. E ela reconhece que tudo que ela tinha evaporou. E toda a influência dela só existia porque pessoas queriam ser abençoadas pelo que ela tinha. E aí depois Deus fala, repreende os 3 amigos de Jó, que ao invés de consolá-lo, criaram o maior terror na cabeça desse homem. E aí Deus promete para ele no versículo 10, olha que coisa bonita. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor Derrotou tudo que E quando a gente aprende
e a gente sabe que o nosso Redentor vive, a gente até ora por aquelas pessoas que, ao invés de nos ajudarem, nos atrapalharam, mesmo sendo nossos amigos. E ele ora, e aí Deus abençoa ele em dobro de tudo o que antes ele possuía. Você está aí? Aleluia. E eu avancei, que eu estou olhando para o relógio, eu estou ali, eu digo, 7h25, 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 mas já são 10 para as 9. Então deixaram o relógio parar. A culpa não é minha. A culpa é de quem deixou o relógio parar. Vocês entenderam essa palavra? Essa foi a 10ª mensagem sobre fé. E domingo que vem vai ter mais. Eu quero pedir aos irmãos que na quarta-feira conversem, estudem, abram o coração sobre o que Deus falou com a gente neste domingo pela manhã e agora neste culto da noite. Amém? Não falta não, Rondinelli.